Olá, eu sou Alexandre Gonzalez. Vamos ver hoje como calcular juros simples e juros compostos no Excel. Qual o nosso objetivo nesse vídeo? É apresentar de forma detalhada como calcular juros simples e compostos no Microsoft Excel. É bom lembrar que as questões teóricas e conceituais sobre juros simples e compostos são apresentadas em sala de aula. Então, esse vídeo ele tem por objetivo apresentar de forma detalhada e serve como um suporte para o conteúdo trabalhado em sala de aula. O que são juros compostos e juros simples? Normalmente, quando a gente está diante de uma aplicação financeira, de um empréstimo, a gente está diante de juros compostos. Nos juros compostos, os juros vão incidir sobre o valor principal, mais os juros que estão acumulados até aquele momento. Então, quando a gente vai aplicar o dinheiro, por exemplo, no fundo de renda fixa, na poupança, a gente está falando de juros compostos. Coloco R$ 100, 1% de juros, como exemplo. Primeiro mês, R$ 100 vezes 1%, R$ 1 de juros. Quanto que eu tenho no final do mês? 101. Qual vai ser a base dos juros do mês 2? O 101. Principal, mais juros acumulados até o momento. Então, em juros compostos, os juros incidem sobre juros. Isso leva a um efeito exponencial. Nos juros simples, a gente tem algo um pouco diferente. No juros simples, juros sempre vai incidir sobre o principal. Juros não vão ser base de cálculo de juros futuros. Então, se eu tenho 1% de juros simples, por 12 meses, eu tenho 12% de juros. Pego esses 12%, aplico sobre o principal lá atrás, os R$ 100, vou ter no final do período 112. Então, nós podemos ver aqui as fórmulas, né? No juros simples, o valor investido ou o valor emprestado multiplicado por 1 mais taxa de juros vezes tempo, número de períodos. Então, a gente tem, no nosso exemplo, número de períodos, 12 meses, 12. Taxa de juros, 1%. Então, 1% é 0,01%. 12 vezes 0,01 dá 0,12. Mais 1, 1,12. Então, qual vai ser o meu valor futuro, juros simples, com uma taxa de 1%, 12 períodos? Vai ser R$ 100, a gente está dando um exemplo de R$ 100, vezes 1,12. 112. Juros compostos. A gente vai ter o valor inicial do fluxo multiplicado por 1 mais a taxa, 1%. Só que aqui é um efeito exponencial, é elevado ao número de períodos. Então aqui é elevado a 12. Então 1 mais a taxa, 1,01, elevado a 12. E aí a gente vai multiplicar pelo valor inicial para saber o valor final. Nós vamos trabalhar no Excel, nós vamos aplicar a fórmula. Vamos ver como a gente calcula pelo Excel. A gente vai fazer a aplicação no Excel com base num exemplo numérico para a gente poder entender como calcula. Então, aplicações financeiras, dívidas bancárias, normalmente juros compostos, juros sobre juros. Então, o nosso cartão de crédito, quando a gente não paga o valor integral da fatura, aquele saldo que fica em aberto vai ter juros. Se a gente não paga, vai ter juros sobre juros. Então, vamos comparar aqui. Um valor inicial de R$ 1.000, 1% ao mês, por 5 anos, 60 meses. Juros simples e compostos. Qual vai ser o nosso valor final? Trouxe aqui uma planilha, juros simples e compostos. Então, a gente vai ter aqui o valor inicial, R$ 1.000. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, ficar melhor para a gente enxergar. Então, como aqui o nosso objetivo é apresentar no Excel, né, vamos enxergar direitinho os comandos. Para aumentar a tela, eu vim aqui embaixo, ampliar. Então, estou num zoom aqui de 140%. Quero deixar ela toda branca, quero tirar essas linhas. Clico aqui, no cantinho esquerdo superior.
clico no sumiram as linhas. Aí é legal, eu consigo desenhar melhor minhas tabelas. Primeiro, vamos ver aqui como a gente vai calcular os juros compostos usando a fórmula do próprio Excel. Depois a gente faz uma tabelinha para fazer na mão isso, passo a passo, para a gente chegar no mesmo valor. Então, juros compostos. Juros compostos. A gente vem aqui, onde a gente tem as nossas fórmulas, mais funções. O que eu quero? Eu já tenho o valor presente, esse VP aqui. Isso eu já tenho, que é os R$1.000. Eu quero achar meu valor futuro. Então, vou clicar aqui, quero o meu valor futuro. Aí ele me pergunta, qual a taxa? Ah, é essa daqui. Clico, já está aqui, tá vendo? A B4. E qual o número de períodos? 60 meses. A taxa é ao mês. Então, quantos meses a gente tem? Pagamento, não vou pôr nada. Isso aqui é um pagamento periódico, não é o nosso caso. O valor presente, R$1.000. Vou dar OK. Valor futuro, 1.816. Por que saiu negativo? Porque quando a gente está fazendo fluxo de caixa, tem a entrada e tem a saída. Então, é mais um é menos. Então, se a gente quiser corrigir isso aqui para aparecer como positivo, ignorando esse fato de entrada e saída de caixa, a gente vai ter 1.816 por juros compostos. Se a gente quiser juros simples, bom, a gente tem 1% ao mês. 60 meses, a gente vai ter quanto de juros? 60%. Então é mais R$1.000, que é o principal, e mais o próprio valor de R$1.000 vezes 60%. Temos em juros simples R$1.600. Bom, o juros simples a gente nem foi na fórmula aqui do Excel, porque é multiplicar a taxa pelo número de períodos. Não tem aquela etapa um pouco mais complicada, que é o exponencial, né? Elevar o valor. Temos aqui juros simples e compostos. Legal. Vamos fazer uma tabelinha para achar esse valor? Então vamos lá, juros compostos, para a gente ver o que acontece. Né? Então eu tenho período 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas eu não quero escrever até os 60, são 60 meses, né? Seleciono aqui 3, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto até chegar no 60, porque são 60 meses, né? Aqui, 60. Legal. Soltei o botão do mouse e ele preencheu. Então, meu período, vou alinhar aqui na célula. Valor inicial. Então, eu tenho, vou pôr mais e direcionar para essa célula. Da Enter, ele já puxa o valor. Estamos aqui, depois a gente, em sala de aula, a gente discute o que é uma série antecipada, post-antecipada. Vamos considerar aqui final do período. Então, a gente vai ter aqui juros. Qual é o valor de juros? Mais R$1.000 vezes, que é o asterisco, né? 1%. R$10 de juros. E o valor final no período 1? Mais valor inicial, mais valor de juros. Vamos abrir um pouquinho a célula, clico com o mouse aqui. Ah, eu quero que o número fique igual, eu quero 2 casas depois da vírgula. Venho aqui, ó, quando eu clico nesses 3 pontos, eu já põe separador de milhares e 2 casas depois da vírgula. Então temos no final do primeiro mês 1.010. Qual vai ser o valor inicial do segundo período? Mais 1.010, então põe mais E15, né? Você aponta com o mouse, dou Enter, ele já puxa automaticamente o valor. Meu valor de juros, mais, aponto aqui para o valor inicial, vezes a minha taxa.
10,1. Ah, vou colocar de novo as 3 casas para ficar bonitinho. Valor final mais inicial mais juros. Legal. Eu vou fazer um negócio agora e vai dar errado. E a gente vai ver o porquê que deu errado. Quero copiar isso para baixo. Aperto o Shift, coloco para o lado direito. Selecionei as 3 células. Ctrl C, Ctrl V. Olha o valor de juros. Eu avisei que ia dar errado, né? Por que que deu errado, pessoal? Se a gente for ver aqui, ó, clicou. Olha a célula que ele está pegando. Ele está pegando a célula da esquerda, assim como na linha de cima foi feito, e está apontando lá para uma célula que tem 60 e não 1%. Porque quando eu copiei para a linha de baixo, a referência mudou junto. Como é que eu corrijo isso? Eu quero poder copiar para baixo, e agora se eu fizer isso no período 4, ó, Ctrl C, Ctrl V, também vai dar errado. Como é que eu corrijo isso? Vamos apagar para não confundir. Cliquei aqui na minha célula do valor dos juros, cliquei em cima dos números, eu estou vendo onde ele está puxando. Então, o Excel ele sempre puxa uma referência relativa. Então, quando você puxa para baixo a célula, ele puxa a referência junto. Para ele travar a referência numa célula específica, eu tenho um mecanismo aqui que é colocar o cifrão. Então, quando eu coloco o cifrão antes da letra D, tá vendo? Ó, aqui é o D4, né? D4. Eu coloco o cifrão antes da letra D e eu coloco o cifrão antes do número 4, o que, que vai fazer? Vai travar a referência na célula D4. Não importa para onde eu copio essa fórmula, sempre aqui ele vai buscar nesse segundo pedaço da fórmula D4. Agora será que vai dar certo? Ctrl C, Ctrl V. Deu certo. Vamos tentar de novo lá para baixo? Ctrl C, Ctrl V. Deu certo. Então, legal. Vou copiar até o fim da planilha. No final do mês 60, tem que estar o mesmo valor que eu tinha lá pela minha fórmula. 1.816,60. Será que chegou no mesmo valor? 1.816,70. Beleza. Bateu. Então, vimos duas formas de calcular juros compostos no Excel. Usando a fórmula aqui na função autossoma. 2, fazendo na mão, mês a mês. E aqui fica bem claro o efeito dos juros, né? Eu pego, calculo os juros, tenho o valor final, esse final é o inicial do seguinte, que é a base dos juros do período. E aí vai acumulando. Eu vejo claramente que os juros vão aumentando, porque ele vai incidindo sobre o principal e também sobre os juros acumulados. Vamos fazer a mesma coisa para juros simples? E ver se a gente também chega nos 1.600? Vamos agora fazer mês a mês nosso valor de juros simples. Meu valor inicial, mais R$ 1.000. Juros, mais R$ 1.000 vezes 1%. Então, se eu olhar aqui, ó, tá igual juros compostos. Porque quando N período é igual a 1, juros simples e compostos são iguais. Agora, no segundo mês, para juros simples está errado esse negócio. Porque eu copiei aqui da estrutura dos juros compostos. Então vamos corrigir. Eu tenho que pegar mais o valor inicial vezes 1%. Juros é sempre sobre o valor original, não é sobre o valor com juros. Para eu corrigir a tabela inteira, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos travar, né? Usando cifrão. Sempre. Opa. Cifrão D, cifrão 3, que é o sempre, né? Vezes cifrão D, cifrão 4. Ou seja, vai ser sempre 1.000 vezes 1%.
Ctrl C, seleciono as demais células, Ctrl V. Legal, ele colocou R$10 por mês. Então, tá como disse, se eu for lá no meio da planilha, minha fórmula é o mesmo valor de R$1.000, mesma taxa de 1%. Vou até o final, 1.600 de valor final. Bateu. Então, podemos calcular pela fórmula que está no slide, pela fórmula do Excel, juros simples não, a gente multiplicou direto, né? Ou então fazendo uma planilha mês a mês. O legal da planilha mês a mês é que a gente vê o conceito, né? A gente tem que construir a fórmula. Então a gente vê qual o valor que é utilizado como base, qual o valor que é calculado de juros, que a gente vê que está aumentando, qual o valor atualizado a cada mês. Então a gente fica claro aqui a diferença mês a mês da distância entre juros simples e compostos que vai aumentando. Então por esse vídeo é isso. Espero que tenha ajudado aí a calcular juros simples e compostos no Excel. Um abraço.